Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de estatística, agora com a correção das páginas 56, 57 e 59, e fala sobre as medidas de dispersão. Na questão 18, na página 56, diz o seguinte: para monitorar as queimadas e incêndios florestais no Brasil, os técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectam os focos de queimada por satélite e calculam os riscos de novos focos. Para isso, estudam o número de focos de queimada em regiões correspondentes a quadrículas de 25 por 25 quilômetros. O quadro abaixo mostra a distribuição de focos de queimadas detectados em 5 quadrículas. Observe aí essa tabelinha, e nós temos na primeira coluna as quadrículas, de 1 até 5, e na segunda coluna nós temos o número de focos correspondente a cada quadrícula. Bom, aqui apresenta o mapa, né, do mapa do Brasil, com os números de focos aí, né, uma situação bem complicada, né? Aí, na letra A, pede para calcular o número médio de focos de queimadas por quadrícula, né, desta distribuição. Então, vamos lá. Nós vamos calcular a média, né, de focos de queimadas. Então, nós vamos pegar todos os valores que estão correspondentes a cada quadrícula, soma e divide pelo total, que são 5 quadrículas. Estamos, assim, encontrando a média de focos, ok? Que é igual a 51. Na letra B, pede para calcular o desvio absoluto médio dessa distribuição. Bom, para calcular o desvio absoluto médio, nós devemos calcular primeiro os desvios absolutos e depois a gente divide pelo total e assim será o desvio absoluto médio, ok? Então, pegando os valores aí correspondentes a cada quadrícula, então na primeira quadrícula nós tínhamos 4 focos de incêndio, menos a média que nós calculamos no item A, que deu 51, 4 menos 51 dá menos 47, isso em módulo é igual a 47. Em módulo, que é entre essas barrinhas, fica positivo, tá? Porque a gente precisa do desvio absoluto. A gente está falando de valores positivos, certo? E aí, pegando cada quadrícula, valor correspondente a cada quadrícula, retirando a média, fazendo o módulo, nós temos esses valores aí, 47, 20, 33, 102 e 42, que são os desvios absolutos. Para calcular o desvio absoluto médio, DAM, né, o DAM, você vai somar todos esses valores, todos esses resultados obtidos, e vai dividir pelo total de quadrículas, que são 5. Fazendo a continha, nós temos aí um desvio absoluto médio de 48,8 focos de incêndio, tá? Por quadrícula. Na letra C, ele pergunta se fosse incluída nessa distribuição mais uma quadrícula com 219 focos de queimada. O desvio absoluto médio da nova distribuição seria maior, seria menor ou seria igual ao desvio absoluto médio calculado agora no item B, né? Vamos concluir isso daí, tá? Se a gente inserir aí mais uma quadrícula 6, e ela tiver 219 focos, nós vamos fazer todo o procedimento novamente, tá bom? Então, nós vamos pegar a média, vamos somar todos os números de focos correspondentes a cada quadrícula, somar
e dividir agora por 6, né? Aumentou uma quadrícula. Agora são 6 quadrículas. Então, fazendo a continha, nós temos agora, em média, 79 focos de incêndios por quadrícula. E aí, a gente vai agora em busca do novo desvio, né? Do novo desvio absoluto médio. Para isso, é preciso a gente fazer os desvios absolutos e depois divide pelo total, que será o desvio absoluto médio. Agora, nós vamos pegar a quadrícula 1 menos 79, que é a nova média, não é isso? Porque foi inserido aí a quadrícula 6. Realizando a continha, nós temos menos 75, e aí em módulo fica 75. Vamos realizar com todas as quadrículas. 71 menos 79, 18 menos 79, e aí você obtém aí todos os valores do novo desvio, certo? Agora, você vai fazer o desvio absoluto médio, somando todos eles e dividindo por 6, que agora são 6 quadrículas. Realizando a continha, nós temos aproximadamente 71,3 focos de incêndio por quadrícula, tá? Na questão 19, diz o seguinte: numa fábrica de rolamentos, duas máquinas A e B fabricam esferas de aço projetadas para ter 10 milímetros de diâmetro. Uma amostra de 4 esferas de cada máquina foi analisada para verificar se os inevitáveis erros de medida produzidos no processo de fabricação são aceitáveis. O quadro a seguir mostra as medidas em milímetros do diâmetro das esferas dessa amostra. Bom, nós temos aí a tabela, né, com as máquinas A e B, os diâmetros das esferas A e B, né, são 4 tipos de diâmetros dessas esferas, e o diâmetro médio de cada uma, que é igual para as duas, né, 9,9. Está pedindo aí na letra A para calcular o desvio padrão do conjunto de medidas. Para que a gente chegue ao desvio padrão, nós precisamos calcular os desvios médios, os desvios absolutos médios, né? Ou apenas os desvios absolutos, calcular a variância, que são a soma dos quadrados dos desvios, dividido pelo total, e ao final retirar a raiz quadrada da variância. Esse é o passo a passo. Certo? Vamos seguir. Nós já sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então, nós vamos precisar chegar até a variância, para que a gente tire essa raiz quadrada. Para isso, para encontrar a variância, precisamos calcular os desvios absolutos, que é pegar o diâmetro, né, e subtrair a média, que no caso é o diâmetro médio, de cada peça. Vamos fazer com todas as peças de diâmetros da letra A. Primeiro, aqui tem 10,6, menos a média que é 9,9, depois 9,6, menos 9,9, 10 menos 9,9, 9,4 menos 9,9. Isso em módulo, né? Porque são desvios absolutos, tem que estar positivo. Não existem essas medidas negativas, tá certo? E aí nós vamos retirar a variância, né? Que é para verificar o quanto essa medida está dispersa em relação à média, tá bom? Então, para que a gente faça isso, a gente vai pegar todos os desvios, elevar ao quadrado e somar esses resultados, e depois a gente vai dividir pela quantidade, que são 4, né? São 4 esferas. Fazendo as continhas, nós vamos chegar ao resultado de 0,21, que é a variância, certo? E o desvio padrão é uma correção maior ainda, como a gente viu na explicação, que vai ser a raiz quadrada da variância. Então,
nós temos que a raiz quadrada de 0,21 é aproximadamente 0,46. Ou seja, isso significa o quanto cada peça está se afastando para mais ou para menos em relação à média, que é 9,4. Ou seja, teve peça que estava com 10,6, outros com 9,6, outros com 9,4, e essa média aí de variação, de variabilidade, foi em torno de 0,46 para mais ou para menos. Na máquina B, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar cada diâmetro das esferas, certo? E vamos retirar a média, o diâmetro médio, que é a média, né? E vamos obter esses valores aí. Vamos também encontrar a variância, que é pegar esses desvios e elevar ao quadrado e dividir por 4 também, resultando assim em 0,29. E para calcular o desvio padrão é só retirar a raiz de 0,29, que é igual a 0,54. Ok? Na letra B, está perguntando qual das duas máquinas apresentou nessa amostra maior dispersão, tá? Em relação ao diâmetro médio. Pegaram-se a média dos diâmetros, né? Que era 9,9, e fizeram aí uma questão aí relacionada para ver qual se desviava mais da média, não é isso? Então, aquele que apresentar maior desvio padrão é que vai ter uma maior dispersão, ok? Que no caso aí foi a máquina B. Na questão 20, diz que Gustavo e Lucas tiveram a mesma média no vestibular, conforme pode ser constatado nos boletins abaixo. E foi adotado aí um critério de desempate, que foi a variância. E quem obteve uma variância menor, né, estava aí com um desempenho mais regular, certo? E teve direito à vaga. Então, calculando as médias, né, vou fazer aqui apenas a de Gustavo, mas a do Lucas é igual, tá? A gente só pode, aí na letra A, como pede para calcular a média aritmética, vamos calcular aqui, certo? Fazer aqui a de Gustavo. Você vai pegar todas as notas, somar e dividir para o total, que são 8. Então, vai dar igual a 7. Se você fizer isso com a de Lucas, também vai dar igual a 7, tá bom? Na letra B, está pedindo para calcular a variância do conjunto de notas de cada candidato. Então, a variância, nós já sabemos que são os desvios, né, ao quadrado, soma esses desvios ao quadrado e divide para 8, certo? Que são 8 notas. Então, nós vamos pegar cada nota, ok? Aí do Gustavo, que em biologia foi 7, aí menos a média, que foi 7, de história, que é 7,5, menos a média, e faz isso com todas as disciplinas e divide para 8. E aí você vai obter um resultado de 2,5 sobre 8, dividindo dá 0,312. Isso é a variância de Gustavo. E aí você faz também a variância de Lucas. Você faz do mesmo jeito, mesmo procedimento, com as médias do Lucas. Então, você vai obter, fazendo todos os cálculos aí, dá 3 sobre 8, que dividindo dá 0,375. E aí a letra C pergunta qual dos candidatos teve o desempenho mais regular, né? Então, assim, a gente percebe que 0,312 é menor do que 0,375, e aí nós concluímos que o Gustavo foi mais regular, portanto, ele teve direito à vaga. Os exercícios complementares, da página 57, nós temos aí uma questãozinha do Enem,
ok? E diz o seguinte: considere que as médias finais dos alunos de um curso foram apresentadas no gráfico abaixo. Nós temos aí, né, o gráfico representando aí o número de alunos e as médias, certo? E pergunta o seguinte: sabendo que a média para a aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? Então, vamos lá. Vocês vão optar aí por essas opções, não é isso? Nós temos aí o total de alunos, que vai ser o quê? Olha só. Você vai observar o seu gráfico, né? Vai perceber que você tem 4 alunos ali representando com a média 4. Você observa que você está caminhando aí de 4 em 4, mas tem uma ligação ainda, certo? Que você vai mais 2, né? Então, você tem o que aí também? Olha só. Você tem 8 mais 2, que seria 10. 10 alunos com a média 5, né? Ali, 16 mais 2, que dá 18, com a média 6. 16 com a média 7 e 2 alunos com a média 8. Totalizando aí 50 alunos. E os alunos aprovados? Os alunos aprovados, como a questão diz que os alunos aprovados foi maior ou igual a 6, então apenas na coluna, na terceira coluna, que é a maior, você tem 18 alunos, né? Mais 16 que estão aí com a média 7, certo? E mais os 2 que estão com a média 8. Então, as 3 últimas colunas com a quantidade de alunos correspondentes, que serão os aprovados, porque está maior do que 6, maior ou igual a 6. Totalizando aí 36 alunos. E a porcentagem, né? Como é que a gente calcula? A gente pega o total de aprovados e divide pelo total de alunos, que dá 72%. Portanto, aí a opção é. Na questão 9, da página 59, diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Bom, nós temos aí o quadro com os dias que foram medidos, né? Lembrando que foi um dia e outro não, então por isso que no dia 1º, o dia 2 não foi medido, depois foi medido dia 3, dia 5, dia 7 e assim sucessivamente, e temos aí as temperaturas correspondentes. Aí ele diz que em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente. Então, essa palavra respectivamente é muito importante que vocês estejam bem atentos, tá? Sempre nessas questões de Enem e vestibulares. Quando falo respectivamente, significa que é nesta sequência. Então, nós vamos escolher aí qual opção é a correta. Bom, o primeiro passo aí é você calcular a moda, certo? A moda é aquele valor que mais se repete. Você não precisa se preocupar em organizar esse rol para calcular a moda, tá? Então, como ele fala que é respectivamente, a moda é a última, né? Então, nós podemos eliminar as demais questões e ficar aí só com as opções A e B. Já que é respectivamente, então a moda é a última, ok?
E aí, depois, para a gente encontrar a mediana, já que a média é a primeira e está igual em todas as opções, então não preciso calcular a média. Preciso calcular apenas a mediana agora, que para decidir se é 17 ou é 18, tá? Para calcular a mediana, eu preciso organizar em rol, certo? Organizou em rol, aí eu vou cortando aqui os extremos, né? O primeiro com o último, aí vem cortando, 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 até que chegue aí nos elementos do meio. Se sobrarem 2, você soma e divide para 2. Se sobrar só um, será esse mesmo a mediana. Então, é o 18. Logo, aí você tem a opção B, certo? Então, obrigado pela participação e pela atenção de todos. Bons estudos.